Muito bom dia a todos, está começando mais um Bom Dia Mercado aqui no canal do Theo, um canal sobre trade esportivo. Hoje é terça-feira, dia 2 de setembro. Vou falar com vocês os jogos que eu separei para trabalhar para o trade nessa terça-feira do Campeonato Brasileiro. Não vou fazer todos os jogos, vou filtrar alguns jogos para tentar aplicar algumas metodologias específicas, mas também vou ficar de olho nos comentários aqui, caso eu esqueça de alguma coisa, caso eu receba algum alerta de vocês. Então, se eu esquecer alguma coisa ou se tiver alguma informação importante, por favor, deixa aqui embaixo que a gente vai trocando essa informação para poder desenvolver o melhor trabalho possível, beleza? Então, eu vou compartilhar aqui na tela o primeiro jogo de hoje, que é o jogo do Ceará com o Fortaleza, que temos uma cotação de 2,62 e 3,20. Foi um jogo onde eu pulei. Eu marquei aqui que eu não devo fazer porque é uma incógnita para mim. Eu tenho muita dificuldade de ler o time do Ceará ainda. É um time que eu pretendo daqui para frente acompanhar com mais frequência. Então, provavelmente é um jogo onde eu vou estar de olho, onde eu vou deixar de canto de olho, mas como eu devo focar nos outros dois jogos que vão acontecer no mesmo tempo, é um jogo onde provavelmente eu vou ver o compacto depois, ou vou ver o replay do jogo depois para conseguir me inteirar. Então, eu vou pular esse jogo muito por não conhecer a equipe do Ceará, por não estar tão familiarizado ainda com o Ceará. O time do Fortaleza, como eu vi o jogo do Corinthians contra o Fortaleza, já deu para ver, é um time que gosta bastante de ser atacado, é um time reativo, é um time que joga muito bem quando é atacado. Vem de uma vitória contra o Bragantino por 3-0, inclusive caiu o treinador do Bragantino. O Fortaleza já está na sétima colocação, o Ceará está na 11ª, então é um jogo que eu vou pular por desconhecimento. Poderia ser um jogo, se não tivesse nenhum outro jogo no dia, poderia ser o jogo principal para eu poder desenvolver um trabalho de ler a pior equipe em campo. Tem cotações para isso, muito simples de se identificar a pior equipe em campo aqui e trabalhar a lei com responsabilidade, que é o que eu gosto de fazer, porém, como vai ter outros jogos, a minha atenção vai estar dividida, então esse jogo aqui é um jogo que eu vou pular. Beleza? Se tiver alguma coisa que eu deixei passar, por favor, deixa aqui embaixo. O primeiro jogo que eu vou focar no dia de hoje é o jogo do Fluminense com o Atlético Goianiense. Tá? O Atlético Goianiense já está na 19ª colocação, depois daquela vitória para o Flamengo por 3-0, que foi um excelente lei, o Flamengo um excelente back ao Atlético. O Atlético vem caindo muito de produção, vem sofrendo demais. Já são 5 jogos, uma vitória, um empate, 3 derrotas. Vai pegar um Fluminense na 4ª colocação, que vem de vitória contra o Vasco no clássico, né? Um golaço do Fred de fora da área. 1,69 odd de Fluminense, eu acredito que é uma cotação bem próximo do justo, eu daria essa odd próxima ali de 1,80, mas ela está bem próxima de uma cotação justa aqui, mas tem alguns receios, tá? O começo do jogo contra o Vasco do Fluminense foi um jogo onde realmente o Fluminense teve que propor jogo, e realmente foi um jogo bom. Só que eu acho que foi muito mais um apagão do Vasco do que propriamente um excelente primeiro tempo do Fluminense. O jogo que eu tenho muito em mente do Fluminense é o jogo do Atlético Paranaense, onde eles foram lá na Arena da Baixada jogar fora de casa. E o Fluminense jogou muito compacto na defesa, saindo para o contra-ataque. Então gostei demais de ver o Fluminense reativo, contra-atacando. Né? Levou muito perigo para o Atlético Paranaense e tirou muitos espaços aquele dia na defesa. Nesse jogo contra o Atlético Goianiense, é um jogo onde o Fluminense vai ter que propor provavelmente o jogo durante uns 80% do jogo e vai trabalhar provavelmente com uma defesa, uma linha mais alta e vai dar espaço no contra-ataque para o Atlético Goianiense. Então, sim, é um jogo que se desenha no pré-live, para quem gosta de fazer pré-live, para um possível back Fluminense, eu não faço pré-live. É um jogo que tem cotação para ter um back Fluminense no live, se a gente tiver leitura. Tá? Porém, eu vou com muita cautela nessa expectativa de trabalhar o back Fluminense, por conta do contra-ataque do Atlético Goianiense. Eu vi esse contra-ataque funcionar contra o Flamengo, eu vi esse contra-ataque funcionar contra outras equipes, mas não encaixar tanto. É um time que cria situações de perigo, que cria oportunidade de gol, que cria grandes chances e por imaginar uma defesa do Fluminense com uma linha mais alta, confortável, criando situações, eu imagino que o Fluminense também possa tomar alguns contra-ataques perigosos do Atlético Goianiense aqui. Então, para eu estar back Fluminense, eu vou precisar de um Fluminense não sofrendo esses contra-ataques.
Tá? Então, vou tomar um contra-ataque, vou trabalhar como uma situação de alerta. No segundo, eu já vou fechar minha posição, se é que vai dar tempo. Tá? Então, para mim, vale a pena estar a favor do Fluminense se ele estiver bem no jogo, se e somente se ele não estiver cedendo os contra-ataques. Uma situação bacana. O Fluminense é um dos times que mais fez gols de fora da área. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Atlético Goianiense é um dos times que mais sofreu de fora da área. Né? Então, se o Fluminense tiver dificuldade de entrar nessa defesa do Atlético Goianiense, que provavelmente vai se manter postada para contra-atacar, é um time que consegue arrematar de fora também. Beleza? Então, esse é o primeiro jogo principal que eu vou fazer aqui às 19h15. Às 19h15 também nós temos Goiás e Corinthians. É um jogo que eu não pretendo trabalhar, porém eu vou deixar de canto de olho porque pode ser interessante. Algumas coisas interessantes que me chamam a atenção. O Goiás é um dos times que mais toma gol de bola parada, de cabeça na competição. E o Corinthians tem um time alto, principalmente nos escanteios. Porém, como eu devo estar focado no jogo do Fluminense e como o time do Goiás, eu não sei qual time do Goiás que deve voltar, muita gente está dizendo que agora sim é o time do Goiás, que já se curou lá dos problemas do vírus e agora vai jogar de fato contra o Corinthians. Então eu preciso de mais familiaridade com essa equipe do Goiás, assim como a do Ceará. Eu preciso acompanhar mais jogos. Então, por não conhecer as equipes, poderia ser um jogo também para aplicar aqui um layer para a equipe em campo, mas eu não vou fazer pelo fato do desconhecimento. Talvez, se o jogo do Fluminense estiver muito ruim, se o jogo do Ceará estiver muito ruim, e esse aqui for o único jogo das 19h15, pode ser o meu jogo aqui, pode ser o jogo que eu venha para trabalhar leitura. Especificamente leitura. Um time está melhor que o outro, eu posso trabalhar que leia a pior equipe em campo. Ok? Fechou? Então, só estou passando mesmo por ele. Às 20h30, nós temos Atlético Paranaense e Bragantino. Outro jogo que eu vou pular. O Atlético Paranaense demitiu seu treinador, o Bragantino demitiu seu treinador. Né? Então é uma incógnita para mim. Eu não sei qual time que vai a campo do Atlético Paranaense. O último jogo do Atlético Paranaense que eu vi completo foram muito mal na parte ofensiva, muitos problemas na criação. Defensivamente também bateram muito cabeça, parece que era uma zaga que estava começando a jogar junto agora. O Atlético Paranaense é uma equipe que tem que explorar mais o chute de fora da área, que era o seu carro-chefe no ano passado. O Atlético Goianiense, desculpa, o Bragantino é um dos times líderes lá em cima que mais sofre gol de fora da área, então se o Atlético Paranaense pudesse voltar com aquele estilo seria muito bom. Não sei se vai poder contar com o Nicão para poder fazer essas finalizações, mas seria muito interessante. Já o Bragantino é aquele time que cria muita situação de perigo, muita situação de gol e perde muito gol. Né? Porém, contra essa zaga do Atlético Paranaense, se não resolveu ainda o problema de bater cabeça, pode ser um jogo para gols, mas é um jogo que me cheira a problema. Me cheira a um jogo difícil de trabalhar. Então, particularmente, eu prefiro deixar de fora. Beleza? Se você for fazer, cuidado. O jogo mais interessante do dia é esse jogo aqui para mim, Bahia e Flamengo. Por que eu digo isso para vocês? O Flamengo ele vai a campo com muitas reservas. Tá? Se eu não me engano, o Bruno Henrique está suspenso. O Gabigol e o Gerson não viajaram. O Gerson apresentou um problema no ombro, mas se colocou à disposição. A diretoria e a equipe técnica disse que não ia levar por precaução. Mesma coisa com o Gabigol, parece que ele sentiu um problema, mas se colocou à disposição. A equipe técnica também falou que não ia levar. Então nós temos um Flamengo muito modificado, tá? Um Flamengo que perde muito na parte ofensiva e vai jogar contra um Bahia que é um bom time. Né? Não dá para falar que não. O Bahia está em 8º lugar, né? Empatou com o Palmeiras no último lance do jogo. Eu vejo com bons olhos um possível Lei Flamengo durante o primeiro tempo nesse jogo. Tá? Ou seja, um Flamengo entrando desligado, um Bahia entrando a todo vapor. A gente tem uma possível correção do Flamengo no primeiro tempo. Talvez, pelo fato do jogo do Flamengo contra o Santos, essa odd acabou ficando ali mais ou menos no mesmo local, o mercado ele teve uma dificuldade para subir. Mas eu acho que nesse jogo do Bahia, o mercado ele pode se soltar um pouco mais. Por que eu quero dizer com isso? Às vezes a expectativa no Flamengo ainda é tão grande, porque o pessoal fica imaginando, o Flamengo, aquele time de 2019. Cara, não existe mais aquele time. É outra filosofia. Os jogadores
tem que se motivar de novo. Tinha muitos jogadores acima da média, que não é o que está acontecendo agora. Então as pessoas precisam entender que o Flamengo mudou, não é mais o mesmo. Aquilo lá foi e já foi, ok? Então não tenha problema de trabalhar lei ao atual campeão brasileiro, não tenha problema. Se eu não me engano, em todos os jogos do Flamengo, só no do Santos que eu não fiz o Lei Flamengo, porque eu estava na estrada, eu não conseguia acompanhar esse jogo. Mas contra o Galo eu fiz Lei Flamengo, contra o Atlético Goianiense eu fiz Lei Flamengo, contra o Curitiba eu fiz Lei Flamengo e contra o Botafogo eu fiz Lei Flamengo. Contra o Santos eu não fiz porque eu estava na estrada. Então, não quer dizer que eu segurei Lei Flamengo todos os jogos, quer dizer que eu trabalhei na leitura, provavelmente no primeiro tempo, para pegar uma possível correção quando o Flamengo estava mal. Então, se o Flamengo estiver mal no primeiro tempo, se estiver com dificuldade para sair jogando, é ali que você tem que buscar um Lei Flamengo. Quando ele melhorar, ele vai dar sinal de melhor, aí sim você fecha sua posição e deu. Mas eu vejo com muito bons olhos aqui, caso o Bahia entre jogando muito bem, uma possível correção aqui do Flamengo. Fechou? Próximo jogo, às 20h30, também me causa bastante curiosidade. É o Botafogo com uma odd bem mais baixa contra o Curitiba. O Curitiba vem de vitória contra o Sport, se não me engano foi no último lance do jogo, um gol de penal. E o Botafogo vem de derrota para o Inter, que é o líder da competição. O Botafogo contra o Curitiba, o mercado espera um Botafogo bem mais agressivo, né? Talvez teremos que ver aqui um Botafogo desde o início do jogo propondo o jogo, né? Coisa que contra o Internacional ele teve que fazer depois de ter tomado o primeiro gol. Contra o Flamengo jogou reativo. Contra a maioria dos adversários o Botafogo jogou reativo. É um time que joga reativamente muito bem, tá? Não é um bom time de saída de bola, mas é um time que quando rouba no meio campo e consegue abrir um bom contra-ataque. Porém, pela cotação, pelo que o mercado espera, o mercado está esperando um Botafogo propondo o jogo desde o começo. Eu acho que essa odd do Botafogo está um pouco exagerada. Claro, o time do Curitiba ainda precisa da liga, é um outro time que eu também preciso acompanhar um pouco mais. Mas olhando o Botafogo do jeito que eu olhei, eu vejo o Botafogo pecando um pouco na saída de bola e vejo o Botafogo com um pouco mais de dificuldade na questão de propor jogo ainda, tá? Porém, não é um jogo que eu venho para trabalhar a lei Botafogo pelo receio. É um jogo que eu venho para aplicar a leitura de jogo. É possível trabalhar lei o Curitiba nesse jogo? É possível, tá? É muito possível. Se o Botafogo estiver jogando muito bem, propondo o jogo, fazendo com que o Curitiba não tenha contra-ataque. É possível que eu trabalhe leia o Botafogo nesse jogo? Muito difícil, porque a característica principal do Botafogo é o contra-ataque. Então, se eu estiver vendo alguma coisa que vai colocar o Botafogo em lei, provavelmente o Curitiba está jogando muito bem e está indo para cima do Botafogo, fazendo com que o Botafogo recue. Se o Botafogo tiver que recuar, eu não quero tomar um contra-ataque surpresa do Botafogo, porque ele tem um contra-ataque muito veloz. Então, provavelmente no meu plano de trade não inclui trabalhar ali o Botafogo. Tá? Mesmo que seja um jogo de trocação e que a odd do Botafogo precise corrigir, porque a odd está injusta, mesmo assim eu vou preferir ficar de fora. Talvez até um mercado de gols. Beleza? Falando em mercado de gols, vamos passar para o jogo das 21h30. Deixa eu pegar aqui, vou começar com Palmeiras e Internacional. Para mim, um dos melhores jogos da rodada para se assistir. Né? O Palmeiras a 2,42 contra o líder Inter. O Palmeiras em sexto colocaram contra o líder Inter a 3,50. Odds, odds justas, né? Ao meu ver aqui, eu acredito que as cotações estão bem ok para o pré-live. O Inter ele tem um início de jogo muito avassalador, né? Com muita velocidade, mas é um jogo que me causa ainda um pouco de dificuldade de apresentar algum achismo, até mesmo algum achismo de pré-live. Sinceramente, eu não sei. Olhando desse jeito aqui, é um jogo pro live totalmente, mas é um jogo que eu preferia não trabalhar. A não ser que eu tenha uma situação muito clara de lei Palmeiras ou uma situação muito clara de lei Internacional. Como eu só vou ter dois jogos às 21h30, esse é o jogo do Palmeiras e o jogo do Santos com o Vasco, pode ser que se o jogo do Santos com o Vasco não tiver leitura alguma para match odds, eu me dedique nesse jogo aqui para tentar encontrar alguma coisa de valor. E quando eu falo de valor nesse jogo, seria um time muito superior ao outro. Então, por exemplo, o Inter entrando completamente superior ao Palmeiras, com posse de bola ofensiva, criando situação de perigo, Palmeiras com muita dificuldade. Um lei Palmeiras aqui, um lei pior equipe em campo,
cabe muito bem. Mesma coisa vale para o outro lado. Claro, sabendo que é o líder do campeonato com uma cotação mais alta, eu tenho que também trabalhar com uma expectativa de que a odd do Inter talvez não vá subir tanto, a não ser que o Palmeiras esteja jogando muito bem, tá? Então é preciso tomar cuidado aqui. O Inter é um dos times que mais marca gols de escanteio na competição. Inter, Bahia e São Paulo, tá? Então é muito importante ficar de olho nisso. Bolas aéreas do Inter são muito boas, ok? E depois, para terminar o dia, nós temos o Santos com o Vasco da Gama. É um jogo que me cheira bastante a gol, mas eu acho essa cotação do Santos um pouco exagerada para baixo. O Vasco ele perdeu a primeira no campeonato para o Fluminense, foi a primeira derrota do Ramonismo, né, como os vascaínos têm dito. E eu acredito que essa odd do Santos está um pouco. Fez um excelente jogo contra o Flamengo, merecia ter pelo menos empatado. Foi um jogo ofensivamente muito bom do Santos. Acho que depois que o Santos fez as mudanças, o time embaralhou demais, ficou muito bagunçado. Mas até as mudanças, o time armou, o Cuca armou um time muito ofensivo, que foi muito produtivo lá na frente. Eu acho que sim vai causar muita dificuldade para o Vasco. Porém, o Vasco é um bom time de contra-ataque. É um time que consegue finalizar bem de fora da área também. O Vasco é um dos times que mais marca de fora da área. Ele, Fluminense e o Goiás. Tá? E a característica do Vasco é que às vezes ele não vai precisar de tanta chance assim para colocar para dentro. Tem atacantes ali, por exemplo, o Cano, não sei se vai jogar. Posso estar falando besteira, mas que precisa de poucas oportunidades. Então, talvez para o match odds a saúde do Santos esteja baixa, mas eu não vou me meter aqui. O meu caminho para esse jogo aqui é mercado de gols, se eu tiver leitura tanto para trabalhar possivelmente um limite aqui no HT ou alguma coisa a favor do FT ou no limite ou no over à frente. Beleza? Então, meus focos no dia de hoje, vou voltar aqui para comentar com vocês Fluminense e Atlético Goianiense às 19h15 para um possível back ao Fluminense, utilizando leitura logicamente, desde que o Atlético Goianiense não esteja contra-atacando. Bahia e Flamengo, uma possível correção do Flamengo no início do jogo, caso o Bahia esteja jogando muito bem. Lembrando que o Flamengo está cheio de desfalque. Botafogo e Curitiba, um possível mercado de gols ou um possível lei ao Curitiba. Tomar muito cuidado com os contra-ataques do Botafogo para quem pretende trabalhar as correções do Botafogo. Muito cuidado mesmo, tá? Palmeiras e Inter é um jogo totalmente para leitura e Santos e Vasco eu venho muito inclinado para mercado de gols. Outro jogo que me cheira mercado de gols é Atlético Paranaense e Bragantino, mas é um jogo que eu deixei meio escanteado. Vou tentar colocar todos os jogos na tela, mas que eu vou focar mesmo, Fluminense, Bahia, Botafogo e Santos, provavelmente serão jogos que eu vou me atentar um pouco mais. Beleza, pessoal? Desejo para vocês um excelente dia de trabalho, a gente se vê amanhã. Um grande abraço a todos.